Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que está mudando o jogo para muitas empresas, a gestão de processos de negócio, ou como a gente costuma chamar, BPM. Basicamente é uma forma super poderosa de olhar para dentro da empresa e otimizar o jeito como as coisas são feitas. Mas, para a gente começar a esquentar os motores, fica uma pergunta. Por que gerenciar um negócio pode ser parecido com tentar descrever um elefante? Parece estranho, né? Mas essa analogia é perfeita para a gente entender por que uma nova forma de enxergar as coisas é tão, mas tão necessária. Imagina só essa cena. Você junta três especialistas para descrever um elefante. Um deles, que está de frente para a tromba, vai dizer é uma coisa longa e flexível. O outro, do lado da perna, vai falar não, é um pilar grosso e rugoso. E o terceiro, perto da orelha, vai dizer vocês estão loucos, é uma coisa grande e abanável. O ponto é, todos eles estão certos parcialmente. Ninguém está vendo o bicho inteiro. Pois é, a gestão tradicional muitas vezes é assim. Cada departamento só enxerga a sua parte, o seu pedacinho, e ninguém tem a visão do todo. E é exatamente aí que a gente entra na primeira parte da nossa conversa. Como a gente faz para enxergar o elefante inteiro? É essa visão fragmentada que a gestão de processos vem para consertar, nos ajudando a finalmente ter a imagem completa. E esse slide aqui mostra bem o contraste, o antes e o depois. Na esquerda, a gente tem a gestão funcional, o jeito antigo de fazer as coisas. Departamentos que funcionam como se fossem caixinhas separadas, os famosos silos, com uma visão toda vertical. Já na direita, aí a mágica acontece. A gente tem a gestão por processos, que é a nova forma de pensar. Ela conecta tudo de forma horizontal, com foco total no cliente e no fluxo de trabalho que vai de ponta a ponta para entregar valor de verdade. É uma baita mudança de perspectiva. Beleza. Agora que a gente entendeu o problema, vamos para o conceito principal. Para sacar essa nova abordagem, a gente precisa primeiro definir a pecinha fundamental desse quebra-cabeça. Afinal de contas, o que é um processo? A definição é bem simples, na verdade. Um processo nada mais é do que uma sequência de atividades, uma série de passos que podem ser feitos por pessoas ou por máquinas, e que juntos buscam alcançar um resultado específico. Pense em qualquer coisa, desde preparar um café da manhã até o processo de aprovar uma compra numa empresa. Tudo isso é um processo. É como o trabalho realmente acontece no dia a dia. E essa imagem aqui resume a ideia de um jeito genial. Todo o processo funciona assim. Ele pega entradas, que a gente chama de inputs, processa essas entradas através de uma série de atividades e gera saídas, os outputs, que precisam criar algum tipo de valor. Então a matéria-prima é um input e o produto final é o output. Simples assim. Mas o mais interessante é que nem todo o processo é criado igual. A gente pode dividir eles em três grandes grupos. Primeiro, os processos primários, que são aqueles que o cliente vê, que entregam valor direto para ele. Depois a gente tem os processos de suporte, que são os bastidores, RH, TI, eles dão o apoio necessário para os processos primários rodarem direitinho. E por fim, os processos de gerenciamento, que são como os diretores da peça, coordenando tudo lá de cima. Todos são essenciais. E para organizar essa bagunça toda, os processos ainda existem numa hierarquia. É como dar um zoom. Lá no topo a gente tem um macroprocesso, bem amplo. Ele se quebra em processos menores, que se quebram em subprocessos e assim por diante, até a gente chegar no nível mais detalhado possível, que é uma única tarefa. Essa estrutura ajuda a gente a não se perder na complexidade. Certo, agora que a gente já sabe o que, vamos entender o como. E aqui tem um ponto super importante. Gestão de processos não é um projeto que você faz uma vez e acaba. De jeito nenhum. É um ciclo que nunca para, um ciclo de melhoria contínua. E esse ciclo de vida do BPM mostra bem essa jornada. Olha só, tudo começa com um planejamento, que é para garantir que qualquer melhoria esteja alinhada com os objetivos da empresa. Depois, a gente vai para a modelagem, onde a gente desenha como o processo é hoje e como a gente quer que ele seja. Daí vem a implementação, que é tirar as ideias do papel. Mas não para por aí. O monitoramento usa métricas para ver se a mudança deu certo. E a fase de refinamento garante que a gente continue otimizando sempre. É uma roda que gira sem parar. E dentro desse ciclo todo tem um motorzinho que faz tudo girar, que é o famoso ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Act. Ou em bom português, planejar, fazer, checar e agir. Essa é a ferramenta que realmente move a melhoria contínua. E essa citação reforça bem essa ideia de um ciclo que não tem fim. Primeiro, a gente planeja a mudança. Depois, a gente faz, ou seja, bota para rodar. Em seguida vem o passo mais importante,
checar os resultados para ver se aquilo que a gente planejou realmente aconteceu. E, por fim, a gente age em cima do que aprendeu. Se deu certo, a gente padroniza. Se deu errado, a gente aprende e começa um novo ciclo. É quase um método científico para melhorar as coisas, sabe? Certo. Vamos falar agora do nosso kit de ferramentas. Que tipo de abordagens as empresas usam para, de fato, transformar e melhorar seus processos na prática? Basicamente, existem dois grandes caminhos. De um lado, a gente tem a melhoria contínua, que o pessoal também chama de Kaizen. São pequenas mudanças graduais, de baixo risco, é como ir ajustando as velas de um barco. Do outro lado do ringue, a gente tem a reengenharia. Aí o negócio é mais radical, é uma mudança drástica de alto risco, não é ajustar as velas, é construir um barco totalmente novo do zero. A escolha entre um e outro depende muito da situação. Mas tem uma pergunta crucial aqui. Como é que a gente sabe se as mudanças, sejam elas pequenas ou grandes, estão funcionando de verdade? A resposta está nos KPIs, os indicadores-chave de desempenho. Pensa neles como o painel de um avião. São números que mostram se a empresa está na rota certa para alcançar os objetivos. Sem eles, a gente está literalmente voando às cegas. Só que não adianta sair medindo qualquer coisa. Um bom KPI tem que ser, em primeiro lugar, pertinente, ou seja, relevante para o objetivo. Ele também precisa ser comparável para a gente poder ver a evolução ao longo do tempo. Claro, tem que ser mensurável com dados que sejam confiáveis, que as pessoas acreditem, e por fim, tem que estar ligado a um período de tempo. Se o indicador não tiver essas características, ele pode até atrapalhar mais do que ajudar. E com isso, a gente chega na nossa última etapa, no objetivo final de tudo isso. Porque implementar a gestão de processos não é só sobre melhorar uma coisinha aqui e outra ali. É sobre trilhar um caminho em direção a um negócio mais maduro. E o que significa ter maturidade de processos? Bom, é quando os processos deixam de ser uma coisa que simplesmente acontece, meio no improviso, e passam a ser algo intencional. Eles são definidos, gerenciados, medidos e, o mais importante, otimizados o tempo todo. É a grande diferença entre uma empresa que apaga incêndio todo dia e uma organização que tem total controle de como entrega valor. Existem modelos que nos ajudam a medir essa jornada. Um deles, o SDPS, mostra um caminho de 5 níveis. A jornada começa lá no nível 1, onde os processos são só modelados, ou seja, desenhados no papel. Aos poucos, a coisa evolui. A empresa começa a simular cenários, depois a emular com dados reais, até chegar no ponto em que os processos são executados exatamente como foram desenhados. E o topo da montanha, o nível 5, é quando os processos são tão bons, tão maduros, que funcionam de forma integrada até com outras empresas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensando em uma organização, onde será que ela se encontra nesse caminho para a maturidade de processos? Entender qual é o ponto de partida é o primeiro e mais importante passo para finalmente começar a enxergar e a gerenciar o elefante por inteiro.